É. Vamos começar o nosso mergulho de hoje com uma frase que, à primeira vista, pode até parecer daquelas que a gente encontra rolando o feed das redes sociais, sabe? Aham, Aquelas com uma foto de um pôr do sol no fundo, exatamente. geralmente acompanhada por uma foto de praia. A frase diz o seguinte, olha só. A vida é um equilíbrio entre viver o hoje como se fosse o último dia e o amanhã como daqui a 80 anos ou para sempre. É uma frase forte. É, parece algo simples, tipo, até um pouco poético, né? Mas para o mergulho de hoje, temos aqui na mesa uma pilha fascinante de materiais. E bem densa, diga-se de passagem. Muito. Analisamos artigos densos de filosofia antiga, estudos super recentes de neurociência comportamental, ensaios teológicos e até críticas de história da arte. Sim, e cada um tenta, à sua própria maneira, desvendar o peso dessa exata ideia. Pois é. A nossa missão hoje é dissecar cada camada desse pensamento. Queremos transformar o que soa como uma bela frase de efeito em um verdadeiro manual prático de sobrevivência existencial. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque, no fundo, existe uma tensão monumental escondida aí no meio. Não estamos falando de uma contradição pura e simples, mas sim de uma dialética brutal. É exatamente como caminhar sobre uma corda bamba muito esticada. Uma ótima analogia. Sabe, se o peso se inclinar demais para um lado, cria-se aquela figura do hedonista irresponsável. Aquela pessoa que gasta tudo que tem, ama rápido demais, queima pontes e, ignora completamente as consequências dos próprios atos. Justificando tudo com a velha desculpa do só se vive uma vez. Exato. Mas, por outro lado, se o peso for todo para o outro lado da corda, o resultado é o adiador crônico. É aquela armadilha ilusória do quando a aposentadoria chegar ou quando o dinheiro sobrar. Ou quando o cenário for absolutamente perfeito, o que nunca acontece. É. E nos dois extremos, a ironia acaba sendo tragicamente a mesma. Passa-se pela existência inteira sem viver de verdade. Essa imagem da corda bamba é absolutamente perfeita para o que estamos discutindo. Podemos chamar essa tensão de o paradoxo do equilibrista. Gostei desse nome. E o que torna toda essa discussão tão complexa e perene é que a frase toca, sem nenhuma cerimônia, na ferida mais exposta da nossa condição humana. Nós somos seres finitos, com corpos que inevitavelmente vão envelhecer e perecer. Sim, a biologia cobra o preço. Exato. Mas, ao mesmo tempo, fomos equipados com uma imaginação quase infinita, capaz de planejar e projetar um futuro longínquo. É um conflito que é biológico e filosófico ao mesmo tempo. E como a gente lida com isso? Bem, viver apenas o hoje nos torna inconsequentes, reféns do impulso imediato, como animais respondendo apenas a estímulos. Por outro lado, viver apenas em função de um amanhã que ainda não chegou nos transforma em fantasmas. Nossa, fantasmas. É uma imagem pesada. Mas é real. Pessoas que esqueceram de existir no presente em prol de um roteiro imaginário incerto. E se olharmos para os nossos materiais de hoje, vemos que as grandes mentes da humanidade vêm tentando resolver esse quebra-cabeça há milênios. E é exatamente por isso que precisamos voltar um pouco no tempo, direto para a poeira e o mármore da Grécia e Roma antigas. Os estoicos levavam essa questão incrivelmente a sério. Muito a sério. Nossas fontes destacam uma prática que eles chamavam de melete thanato, que é basicamente a meditação contínua sobre a própria morte. Sêneca tem uma frase espetacular que resume isso. Ele diz: tudo é alheio, apenas o tempo nos pertence. É uma frase cortante. É. Mas sabe, lendo os artigos sobre os estoicos, a primeira coisa que vem à cabeça é: sejamos honestos, pensar na morte o tempo todo não é uma receita infalível para a ansiedade crônica nos dias de hoje. É o que parece, né? Como é que não enlouqueciam com isso? A impressão que dá é de algo sombrio, quase mórbido. É uma ótima provocação. Pode soar mórbido para a nossa cultura contemporânea, que esconde a morte a todo custo. Mas o que é fascinante aqui é que o objetivo deles não era gerar tristeza, e muito menos paralisia. Aham. Esses mesmos estoicos que pensavam constantemente na morte não eram nihilistas que abandonavam os deveres da vida para festejar até o fim. Marco Aurélio é o exemplo clássico que os textos trazem. O imperador. Isso. Ele governava todo o Império Romano.
Lidava com guerras nas fronteiras, logísticas complexas de abastecimento, criação de leis e planejava a estabilidade do império para gerações futuras. E fazia tudo isso pensando na própria finitude. Exatamente. Ele fazia tudo isso enquanto meditava sobre a própria mortalidade sozinho na sua tenda de campanha durante as noites frias. A clareza da morte funcionava não como um peso, mas como um despertador, um alarme estridente contra a letargia. Então a ideia era que a morte iminente servia para dar peso e urgência ao dia de hoje, impedindo aquele péssimo hábito humano de adiar a vida como se tivéssemos séculos de sobra na conta bancária do tempo. Perfeito. Mas e o futuro nisso tudo? Onde entra a parte dos 80 anos da nossa frase inicial? Aí é que entra a genialidade da filosofia grega, especificamente se olharmos para Aristóteles, que também aparece nas nossas fontes. Encontramos nele o conceito de eudaimonia. Que o pessoal costuma traduzir só como felicidade, né? Frequentemente traduzimos de forma muito simplista como felicidade, mas o termo correto e mais profundo seria florescimento humano. Para Aristóteles, esse florescimento não é o prazer efêmero de uma tarde ensolarada. É a arquitetura de uma existência inteira. É um projeto longo. É um projeto a longo prazo. Uma vida bem vivida exige a construção de virtudes ao longo de décadas. E muito mais tarde, já no século XX, o existencialista Martin Heidegger traria uma peça fundamental para esse quebra-cabeça com o conceito do ser para a morte. Certo, ser para a morte. Confesso que esse termo assusta um pouco na primeira leitura. Essa é libertadora. Para Heidegger, a consciência da nossa finitude não tira o sentido das coisas. Pelo contrário, é a única coisa que dá urgência e um sabor autêntico e inconfundível ao momento presente. Porque se fôssemos imortais... A vida seria como um domingo entediante e interminável. Nenhuma escolha realmente importaria, porque sempre haveriam infinitos amanhãs para corrigir, adiar ou refazer as coisas. A finitude é o que força a escolha e, consequentemente, o significado. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa batalha não ficou restrita aos filósofos caminhando por ágoras. A teologia também mergulhou profundamente nessa mesma tensão sagrada. E precisamos falar de Santo Agostinho. A história dele é fantástica. Quase cômica e profundamente humana nas fontes. Antes de se tornar esse grande pilar do pensamento cristão, aquela figura imponente que conhecemos dos livros, ele viveu uma juventude bastante... digamos, intensa. muito intensa. E ele tem aquela famosa prece registrada nas suas confissões, onde pede a Deus: Senhor, dai-me castidade e continência, mas não ainda. É a epítome do conflito humano. Sim, é a versão antiga de um dilema supermoderno. É como pensar, Senhor, me dê a disciplina para a leitura profunda e o crescimento intelectual a longo prazo, mas deixa eu só rolar o feed da rede social por mais 5 minutinhos. Bem isso. Ele reconhecia a virtude, queria o futuro alinhado com o eterno, mas o apelo do prazer imediato no hoje ainda falava com uma força ensurdecedora. Agostinho ilustra com uma sinceridade cortante o conflito entre o tempo imediato e a eternidade. E a teologia frequentemente divide a nossa experiência do tempo em duas categorias gregas formidáveis para entender esse dilema: Quais são? Cronos e Kairos. O Cronos é o tempo do relógio, o tempo cronológico, linear, é o tempo da previdência, das planilhas, daquele planejamento para os 80 anos. É a ética do trabalho, de juntar tijolos dia após dia, pacientemente. Exatamente. Já o Kairos é o tempo qualitativo. É o tempo da oportunidade, o agora absoluto e divino. É aquela risada espontânea durante um jantar que faz o tempo parecer parar. Nossa, sim! A grande sabedoria espiritual ensinada através dos séculos é a capacidade de habitar os dois simultaneamente. E é belíssimo observar como outra tradição, o budismo, oferece uma síntese muito elegante para esse exato problema, unindo Oriente e Ocidente nas nossas fontes. Espera, como o budismo une o tempo da planilha financeira com o tempo da risada no jantar? Porque à primeira vista o budismo parece focar puramente no desapego do agora. É uma observação excelente. Mas a realidade dos textos mostra um equilíbrio muito sutil. Por um lado, de fato, existe o conceito central de anicca, que é a impermanência. Tudo passa, tudo flui. E se tudo passa inevitavelmente, a resposta seria viver só o agora. Sim, a única resposta lógica e sã
É a presença absoluta e irrestrita no agora. A mente não deve vagar. Por outro lado, a mesma tradição sustenta a lei do karma. Que é causa e efeito. O karma nada mais é do que a lei de causa e efeito moral. Ele nos lembra que cada ação, cada pensamento e cada palavra realizada neste exato e efêmero momento planta sementes concretas. Sementes para o futuro. Sementes que vão germinar e dar frutos muito além do dia de hoje, moldando o amanhã. Ou seja, exige-se viver o agora com total imersão meditativa, sim, mas com a plena e pesada consciência de que as ações de hoje têm consequências que reverberam pelo tempo. Essa ponte entre o agora impermanente e as consequências duradouras nos leva direto para um dos materiais mais impactantes do nosso acervo de hoje: o campo da psicologia sobre a ótica da sobrevivência humana extrema. O caso de Viktor Frankl. Exato. Não há exemplo mais visceral dessa dinâmica do que a história dele. Como psiquiatra e sobrevivente dos campos de concentração, especificamente Auschwitz, ele observou algo que desafiava a lógica brutal daquele lugar. As descrições são de gelar o sangue. São momentos sombrios da história. Falamos de frio extremo, neve, roupas finas como papel, fome que consumia os músculos e um trabalho forçado desenhado para aniquilar o corpo. E, no entanto, aqueles que conseguiam sobreviver não eram necessariamente os mais aptos ou fortes fisicamente. Exato. A força física bruta derretia muito rápido sob aquelas condições desumanas. Os que sobreviviam eram aqueles que conseguiam equilibrar perfeitamente essa corda bamba entre o hoje e o amanhã, de forma quase sobre-humana. Eles precisavam ter uma razão, um sentido inabalável para o amanhã. Um propósito. Sim. Para Frankl, era a necessidade de reescrever um manuscrito científico que havia sido confiscado e o desejo ardente de reencontrar a esposa. Esse era o daqui a 80 anos dele, o amanhã. O âncora no futuro. Humanamente, eles precisavam estar ancorados de forma total e hipervigilante no hoje, no minuto presente, para conseguir aguentar o frio rigoroso daquela exata manhã, para dividir um pedaço de pão duro, para evitar o golpe de um guarda naquele segundo. A atenção plena como ferramenta de sobrevivência. O futuro longínquo dava o significado e o motivo para não desistir, mas a presença e a atenção extrema no presente garantiam a sobrevivência imediata, passo a passo na neve. Se conectarmos isso ao quadro geral da ciência moderna e dos estudos recentes de neurociência que revisamos, vemos que a biologia confirma essas observações feitas em condições tão extremas. Como isso se reflete no cérebro? Quando olhamos para as disfunções cotidianas, vemos que pessoas que vivem exclusivamente o hoje de forma descontrolada frequentemente sofrem de impulsividade crônica. Aquela dificuldade de frear os desejos. Em termos neurológicos, isso pode envolver uma dificuldade do córtex pré-frontal em regular emoções imediatas e calcular consequências de longo prazo. O circuito de recompensa imediata simplesmente sequestra o cérebro. E o outro lado da moeda? Em contraste, viver exclusivamente no futuro é a receita neurológica e psicológica perfeita para a ansiedade crônica e para a chamada síndrome do adiador. Aquela situação onde a capacidade de sentir alegria é sempre postergada para um cenário que nunca se materializa. Mas como o cérebro ou a psicologia faz essa ponte prática? Como curar essa disfunção no dia a dia? A solução que a psicologia contemporânea propõe, e que aparece com destaque nos nossos textos, é um conceito chamado continuidade do eu futuro. Continuidade do eu futuro. O que é isso na prática? Trata-se de um esforço cognitivo profundo para parar de enxergar a versão envelhecida de nós mesmos, aquele indivíduo de 80 anos, como um estranho distante ou um fardo. A gente costuma achar que é problema de outra pessoa, né? Exatamente. A ideia é treinar a mente para tratar esse eu do futuro como um melhor amigo íntimo. Alguém que amamos profundamente, que queremos proteger e que simplesmente não podemos deixar na mão por causa de escolhas irresponsáveis ou preguiçosas feitas no calor do hoje. É criar empatia pela própria versão futura. Isso é muito poderoso, tratar a si mesmo no futuro como um amigo querido. E se a ciência nos explica o como,
mostrando os mecanismos do cérebro, a arte sempre nos fez sentir o peso dessa verdade na pele. A arte tem esse poder. Preciso trazer aqui um dos exemplos literários que mais me prendeu nas leituras para este mergulho. A literatura russa tem um momento arrebatador no livro O Idiota, de Dostoiévski. E não é ficção barata, porque é fortemente baseado no que o próprio autor viveu. Sim, ele quase foi executado. Exato. Ele coloca o personagem central, o príncipe Mishkin, relatando a história de um homem que foi condenado à morte. O homem é levado até a praça pública, no frio cortante, vendado e colocado diante do pelotão de fuzilamento. Ele tem exatos 5 minutos de vida restantes. O relógio correndo. O relato divide esses 5 minutos de forma agonizante. 2 minutos para se despedir dos companheiros, 2 minutos para pensar na própria existência e 1 minuto para simplesmente olhar ao redor. É uma contagem regressiva aterradora. Muito. E de repente sobe a sombra absoluta da morte iminente. Naquele último minuto, a vida deixa completamente de ser banal. Um simples raio de sol refletindo na cúpula de uma igreja distante tornou-se a coisa mais absurdamente preciosa e brilhante do universo. A ampliação do agora. A claridade da luz, o som do vento, a textura da própria roupa. O indulto chega no último milissegundo. A pena é comutada para a prisão, mas a percepção do homem já havia mudado para sempre. A morte iminente funcionou como uma lente de aumento colossal para a beleza estética e emocional do agora. O hoje virou uma imensidão. É fascinante. Essa dualidade entre o efêmero, que escapa pelos dedos, e o eterno, que permanece, sempre foi uma obsessão para a arte visual também. Os críticos de arte, nos textos que analisamos, apontam para o gênero vanitas, fortíssimo na pintura holandesa do século XVII. Aquelas pinturas cheias de simbolismo. São naturezas mortas lindíssimas, que exigem uma técnica primorosa. O quadro mostra frutas incrivelmente suculentas, flores pintadas no ápice absoluto do desabrochar, ricas taças de vinho translúcidas refletindo a luz da janela. Mas sempre tem um detalhe sombrio, né? Invariavelmente. Escondido entre a beleza, há um crânio humano, uma vela prestes a apagar ou uma ampulheta. A mensagem visual é chocante e límpida. A beleza deslumbrante e a intensidade do hoje estão inseparavelmente ligadas ao fim inexorável que se aproxima. E a própria música ecoa isso. O material sobre Johann Sebastian Bach me deixou fascinada. A gente costuma ver Bach como um monumento inalcançável da música clássica. Quase uma entidade. Sim, mas o dia a dia dele era incrivelmente focado no presente imediato. Ele compunha cantatas inteiras, obras-primas de uma complexidade absurda, correndo contra o tempo para que os músicos pudessem ensaiar e tocar uma única vez, num domingo de manhã específico, numa igreja local de Leipzig. Uma urgência semanal. O foco era absoluto no hoje, no prazo daquela semana. Mas a grande mágica é que ele compunha, harmonizava e estruturava cada nota com a seriedade insana, a precisão matemática e a devoção espiritual de quem estava escrevendo para a eternidade. Ele não fazia de qualquer jeito só porque ia tocar uma vez só. E se trouxermos para mais perto da nossa cultura, temos Clarice Lispector. Nos ensaios analisados, vemos como ela questionava repetidamente: existe algo mais completo do que o instante? Uma ótima pergunta. Beça na microrrealidade do segundo presente, na sensação tátil das coisas. Mas, simultaneamente, enquanto vivia o fluxo caótico do instante, ela burilava cada palavra com um rigor estrutural imenso, construindo uma obra literária densa, granítica e definitiva. Um projeto projetado para transcender gerações. O instante caótico capturado e cimentado na forma do eterno. Sem esquecer de Frida Kahlo nas artes plásticas mexicanas. A história dela é a própria personificação dessa luta. Totalmente corporal e emocional. Ela pintava do próprio leito, usando coletes ortopédicos, retratando as dores agudas, o sofrimento físico diário, a traição, a agonia visceral que ela sentia naquele exato momento presente. O hoje dela era frequentemente insuportável. Uma dor dilacerante. Com a força magnética, o uso das cores
e a honestidade visceral com que ela transferia aquele hoje doloroso para a tela acabaram transformando uma dor temporária e pessoal em um amanhã permanente e universal. Cada pequena tela pintada na dor de uma tarde de terça-feira foi transformada em um diálogo eterno com a humanidade. O padrão que emerge desses exemplos artísticos não é um mero acidente. A genialidade desses criadores reside no fato de que eles se recusavam a negar o presente absoluto ou a ignorar o futuro permanente. Pelo contrário, eles forçavam um choque entre os dois. A tensão da corda bamba era exatamente o que gerava a faísca da criação extraordinária. Então, o que tudo isso significa? Para nós no mundo real, fora dos ateliês de pintura, longe dos imperadores romanos e dos campos de prisioneiros. A grande pergunta. Como é que se aplica uma tensão tão filosófica e grandiosa sem surtar com as demandas de uma quarta-feira comum? A análise do nosso material nos entrega uma ferramenta fantástica que podemos chamar de teste ácido das duas perguntas. É muito prático? É um filtro diário, simples e brutal. A primeira pergunta é: se a morte chegasse amanhã, haveria um arrependimento profundo por não ter feito isso hoje? E a segunda? A segunda pergunta que precisa ser feita logo em seguida é: se a vida durar mais 80 anos de forma saudável, haveria um arrependimento amargo por ter feito isso hoje? A sacada de mestre para não destruir o próprio futuro enquanto tenta viver o presente é entender que o ponto de equilíbrio perfeito, o lugar onde a vida acontece de forma madura e plena, é exatamente onde as respostas para essas duas perguntas apontam para a mesmíssima direção. E os estudos de comportamento que avaliamos detalham perfeitamente como essa matriz das duas perguntas opera nas áreas mais práticas do cotidiano. Pensemos nos 3 grandes pilares que sustentam a rotina. Quais seriam? O primeiro é o pilar das finanças. Aplicar o equilíbrio significa, sim, ter a liberdade e a alegria de gastar um pouco do dinheiro hoje para criar uma experiência inesquecível com a família ou amigos, um jantar especial, uma viagem. Porque o amanhã não é garantido. Afinal, o cenário fatalista do indulto não garantido é real. O amanhã é uma incerteza. Mas, paradoxalmente, a mesma sabedoria exige que se poupe e invista a maior parte dos recursos, permitindo que a magia matemática do tempo e dos juros compostos trabalhe em silêncio. Tudo para cuidar daquele amigo do futuro. Tudo para garantir a dignidade e a paz daquele melhor amigo de 80 anos que mencionamos antes. O segundo pilar é a saúde física. Viver o hoje trata-se de ter a permissão de desfrutar do imenso prazer sensorial de saborear uma sobremesa incrível de vez em quando sem culpa paralisante. Ninguém é de ferro. Mas exige também a disciplina de acordar cedo e treinar força, construir massa muscular e manter a mobilidade, para que o esqueleto e as articulações consigam suportar o peso e o impacto das muitas décadas que ainda virão. E o terceiro pilar, que frequentemente é o mais frágil e complexo, são as relações humanas. Esse das relações me parece ser onde as pessoas mais escorregam, não é? Porque a emoção do momento é muito forte. Sem dúvida. Sob a lente das relações, viver o hoje como se fosse o último dia exige a coragem e a humildade imediatas de pedir perdão e a sabedoria de não ir dormir carregando o peso de mágoas irrelevantes. Limpar a lousa todo dia. E já a lente do planejamento para os próximos 80 anos exige que, superada a discussão de hoje, o dia de amanhã seja usado para construir, tijolo por tijolo, a confiança inabalável, o respeito contínuo e a lealdade que vão ser o verdadeiro sustento de uma amizade profunda ou de um longo casamento ao longo de meio século. É preciso resolver a crise do momento, pensando na paz da década seguinte. Isso nos leva diretamente para a necessidade vital de ritualizar a presença na nossa vida. Os textos de psicologia sugerem coisas extremamente práticas, pequenas mudanças de postura, mas que são absolutamente vitais para nos puxar pelo braço de volta para o agora, sem perder o prumo. Pequenas âncoras. Sobre engolir o próprio orgulho e dizer aquele eu te amo ou obrigado que teimou em ficar preso na garganta durante semanas. É o ato de resistência contemporânea de fazer uma refeição sem olhar para a tela brilhante de um celular. É mastigar percebendo a textura da comida, ouvir a inflexão de voz de quem está sentado à mesa. Estar lá,
de verdade. E talvez a lição mais importante, para não cairmos no hedonismo cego, nunca confundir intensidade com destruição. Viver o hoje intensamente não significa pedir demissão de forma explosiva num impulso passageiro de raiva ou colocar fogo em um relacionamento duradouro por causa de uma discussão boba no trânsito. Sem jogar tudo pro alto. O último dia de uma vida não precisa, de forma alguma, ser um ato de autodestruição flamejante e barulhento. A verdadeira intensidade pode estar escondida na quietude profunda e silenciosa de um momento genuíno de compreensão. É a distinção clara e definitiva entre o impulso irresponsável, impulsionado pela química imediata do cérebro, e a presença consciente e enraizada. Agir com a consciência de que hoje poderia ser o último dia deveria funcionar como um filtro purificador, trazendo uma clareza moral implacável sobre o que é essencial, em vez de servir como um passe livre para semear o caos ao redor. Com certeza. Plantar árvores frutíferas cuja sombra sabemos com quase certeza que não chegaremos a aproveitar é o ápice da sabedoria ancestral. O esforço, muitas vezes cansativo, de educar uma criança com valores éticos sólidos, ou de construir e cimentar a fundação de um projeto comunitário, são gigantescas apostas no amanhã eterno. Apostas que dão um sentido incomensurável ao cansaço do agora, independentemente de estarmos fisicamente aqui para cortar a fita de inauguração no final. Chegando ao fim da nossa pilha imensa de filosofia, ciência e arte, acho que podemos sintetizar a beleza real desse longo mergulho. Descobrimos que a mágica desse paradoxo brutal é justamente a sua complementariedade inevitável. É o equilíbrio da corda bamba. Viver o hoje com atenção plena, sentindo o sol no rosto e assumindo riscos afetivos, nos entrega a intensidade e a verdade nua e crua, sem filtros, da experiência humana. Por outro lado, planejar, poupar, estruturar e viver em função da esperança de um amanhã nos fornece a espinha dorsal necessária, a resiliência para aguentar o frio e a capacidade de deixar um legado duradouro. Um complementa o outro. E a união magistral dessas duas pontas tão distantes não resulta de forma alguma naquela maturidade cinzenta, burocrática, engessada e sem graça de quem simplesmente cansou de lutar e desistiu de viver as paixões do mundo. É exatamente o oposto disso. Fica mais vívido. Trata-se da busca por uma maturidade vibrante, luminosa e verdadeiramente ancorada no tempo. É o reconhecimento humilde e, ao mesmo tempo, poderoso de que é apenas neste frágil, escorregadio e minúsculo instante do presente que nós estamos, com as nossas próprias mãos, tijolo por tijolo, construindo a monumental arquitetura do projeto de uma vida inteira. Isso levanta uma questão importante. É algo que emerge quase invisível nas entrelinhas dos estudos biológicos da nossa realidade supermoderna e que quero deixar como uma reflexão provocativa para ecoar na mente depois que o nosso tempo aqui acabar. Qual é a provocação? Se a maturidade existencial, como vimos exaustivamente hoje, depende da tensão e desse equilíbrio milimétrico entre a fragilidade assustadora do hoje e a projeção esperançosa do amanhã, como as promessas vertiginosas da ciência futura podem alterar os pesos desse prato da balança? Onde você quer chegar? Pensemos de forma radical no seguinte cenário. Se a biotecnologia, a edição genética e as terapias celulares avançarem a ponto de nos garantir com certeza clínica absoluta 150 ou até mesmo 200 anos de vida com saúde física e mental perfeitas. Se isso acontecer, será que perderíamos completamente o peso, a reverência e a urgência do hoje? Nossa! Diante de séculos de vida garantidos, a segunda-feira ainda importaria? Será que a mortalidade, essa sombra que tanto tememos e que os estoicos nos mandavam lembrar, é paradoxalmente o único motor viável que nos impede de sermos sugados para dentro de um abismo infinito de adiamentos e apatia? É uma tensão fascinante que a tecnologia talvez nos force, em nível global, a repensar em um futuro não muito distante. Fica a provocação suspensa no ar para quem nos escuta refletir até o nosso próximo encontro.
Siga essa conta, faça sua inscrição para receber mais reflexões.